Evangelho de João, capítulo 6. Multiplicação dos pães. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu uma grande multidão porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquele grande público que o assistia, na realidade, uma grande multidão que vinha ter com ele, e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva, e sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhes deu quanto lhes pediam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou-se a retirar-se sozinho para o monte. Jesus anda sobre as águas. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Já era escuro e Jesus ainda não tinha se reunido com eles. O mar, entretanto, se agitava porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. Discurso de Jesus sobre o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos a uma única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela dura até a vida eterna,
que o Filho do Homem vos dará. Pois nela Deus Pai imprimiu um sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus está que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que milagres fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a sua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas vos já disse: vocês vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pão que desce do céu. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E perguntavam: porventura não é ele, Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe o conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é quem viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer da sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer da minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram.
Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Reação dos discípulos. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: "Isto é muito duro. Quem o pode admitir?" Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, perguntou-lhes: "Isso vos escandaliza? Será que quando virdes o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica a carne e de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair." Ele prosseguiu: "Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido." Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Entretanto, Jesus perguntou aos 12: "Quereis vós também retirar-vos?" Respondeu-lhe Simão Pedro: "Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus." Jesus acrescentou: "Não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio." Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12.